Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a HQ nacional chamada Funny Greek. Bom pessoal, de antemão eu já deixo aqui explicado que eu não estou com o exemplar físico de Funny Greek, porque ele foi lançado recentemente pelo Pipoca Nanquim e eu li a obra no Prime Reading. Então eu já deixo aqui a dica, se você assina o Amazon Prime, aproveita que tem o Prime Reading, que é um tipo de serviço que o pessoal não costuma usar tanto, que lá tá entrando bastante coisa de HQ, de literatura no geral, ficção científica, bastante coisa da Aleph entrou. Então vale a pena dar uma olhada. Essa HQ tem uma história curiosa por trás da sua produção, mas eu vou deixar isso para um pouquinho depois, porque primeiro vou dar uma breve sinopse do que se trata essa história. Então, se você ficou interessado, já quer saber mais, acompanha também mais vídeos de literatura, cinema, mangás, HQs, animes, escrita e afins, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, porque isso fortalece o meu trabalho, me incentiva a continuar fazendo e faz com que o meu canal seja, digamos assim, disseminado pela plataforma aqui no YouTube, beleza? Vamos lá então. Primeiro, Funny Greek. O que significa esse nome? Qual que, digamos assim, por que esse é o título da HQ? Funny Greek nada mais é, nada menos do que uma espécie de desenho animado que existe no universo fictício da HQ, onde a gente vai acompanhar a história da Lily, que é a dita fã número 1 do personagem principal, que é o Clancy, que é o policial xerife do desenho. E aonde a história da Lily e também do desenho animado Funny Greek vão se misturar. Logo no início a gente acompanha ela fugindo de alguma coisa, a gente não sabe exatamente o que, ela parece estar muito desolada, ela está falando que ela não tem culpa sobre o que aconteceu, a gente não sabe qual que é o contexto de tudo isso, até que ela acaba colidindo com um poste, e nesse momento que ela colide com o poste, ela entra de certa forma num universo imaginário, que é exatamente o universo do seu desenho predileto, Funny Greek, e a partir dali ela vai ser transportada para o universo de Faroeste, onde o xerife da cidade é nada mais nada menos do que um palhaço e vai passar a ajudá-lo a resolver os crimes ali contra o Cold Joey, que é o vilão de toda essa história. Eu não vou mais me adentrar na narrativa, no que acontece a partir do momento que ela adentra nisso e qual que é o mistério por trás dela estar fugindo logo no início da história, porque isso seria estragar a experiência de vocês. Já que sim, tem um roteiro bem construídozinho, mas não é um roteiro cheio de reviravoltas ou algo do tipo. Então qualquer coisa mais que eu disser vai acabar estragando e eu não quero isso. Então agora eu quero adentrar alguns pontos que eu acho que são bem interessantes sobre essa HQ. Primeiro, a HQ ela foi feita de forma independente pelo estúdio Stout Club, que é um estúdio de HQs aqui do Brasil. E no caso, a obra foi lançada de forma independente tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Se eu não me engano, até primeiro foi lançado primeiro nos Estados Unidos, agora não tenho certeza. Foi lançado, foi chamando a atenção, isso quando eu digo de forma independente, eu quero dizer que foi lançado de forma digital lá. Foi chamando a atenção tudo, e como o pessoal dos fundadores do Stout Club eram conhecidos do pessoal do Pipoca Nanquim, eles entraram em contato com o pessoal do Pipoca, o Bruno, o Alexandre e o Danielzinho, para conversar, ver se eles tinham interesse de publicar aquele projeto de forma física, e Pipoca Nanquim resolveu apostar na ideia deles. Então, agora recentemente, se não me engano, até acabou a pré-venda, já tem gente recebendo os exemplares físicos, e o exemplar físico está lindo, está maravilhoso, e é algo que eu até pretendo adquirir depois, porque já que eu li a história, gostei bastante, é o tipo de coisa que eu quero ter na minha estante também. Então aqui também fica uma dica, dá uma conferida na história antes, às vezes você nem precisa ler tudo, porque você quer ler a forma física também, mas dá uma conferida, vê se você gosta, para depois saber se vale a pena pegar o físico do Pipoca Nanquim, aproveita enquanto está disponível lá. Vale ressaltar que da forma digital ele está dividido em 5 volumes, com 28 páginas cada um. E no Pipoca Nanquim eles vão compilar esses 5 volumes e vai trazer extras, vai trazer prefácio, vai trazer um monte de coisa que a gente não tem nas formas digitais. Então até por isso também vale a pena conferir primeiro para depois pegar a forma, digamos assim, definitiva de Funny Greek. Aqui a gente vai ter uma história, bem construída, por mais que eu tenha falado que ela não tenha grandes reviravoltas ou algo do tipo, não significa que isso não exista. Tem suas reviravoltas sim, e são muito bem eficientes. Isso aqui tem que ser dado mérito para o Rafael Albuquerque e para o Rafael Scavone, que no caso foram os dois, que trouxeram o argumento, a ideia de Funny Greek à tona. Depois o Scavone acabou trabalhando no roteiro, nos diálogos, esse tipo de coisa. Então eu acho que foi um mérito muito importante, porque por mais que seja uma história simples, é algo que eu gosto de falar, até como escritor, tudo, que o simples muitas vezes é mais difícil fazer dar certo do que algo super complexo. Muitas vezes super complexo, a gente acaba se perdendo porque se embaralha em tudo que está acontecendo.
Mas se você pegar algo simples e fazer funcionar, se é algo gostoso de se ler, exige uma capacidade de quem está escrevendo, de você acabar criando um gosto de imersão ali dentro desse universo, que não é algo fácil. E aqui em Funny Greek isso acontece de maneira muito boa. Eu comecei a ler o primeiro capítulo e não quis parar de ler até chegar no final. Porque eu queria saber o que ia acontecer com a Lily, queria saber qual que era do palhaço, porque realmente ele não me passava confiança em nenhum momento. Queria entender o que tinha acontecido lá no início, que é onde ela sai correndo, falando que a culpa não é dela, o que afinal não foi culpa dela. E a narrativa que vai quebrando aqui, mostrando ela dentro do desenho animado, do universo imaginativo dela, depois que ela sofreu acidente, dando quebras com flashbacks do que teria acontecido antes dela sair correndo, vai construindo realmente um quebra-cabeçazinho que vai se montando aos poucos de forma bem eficiente. Eu também não posso deixar de ressaltar aqui a arte do Eduardo Medeiros, outro membro, né, dos fundadores do Estúdio Club, do Stout Club, e que ele tem uma arte muito bonita. A gente tem aqui traços que, pelo menos para mim, me lembrou bastante realmente esses desenhos animados que a gente via quando eu era pequeno, por exemplo, TV Globinho, na TV Manchete, esse tipo de coisa que, sei lá, me trouxe uma nostalgia, sabe? Para mim foi o tipo de história, o tipo de arte que me fez sentir realmente como se eu estivesse vendo algo quando eu era pequeno e tendo uma lição ali, aprendendo coisas e ao mesmo tempo me divertindo. E eu acho que isso funcionou muito bem. Toda a arte também é corroborada, né, o traço no geral, pelas cores, que é da Priscila. Eu não me lembro sobre o nome dela agora, se eu achar vou deixar aqui no vídeo. Ela manda muito bem nas cores, toda a HQ ela é extremamente colorida, bem chamativa e consegue trabalhar bem quando volta no passado para um momento um pouco mais de flashback, tendo uma paleta de cores um pouco mais azulada, um pouco mais apática, que remete realmente a algo ruim que tenha acontecido, mas também quando vai para esse mundo imaginativo de uma criança, fica realmente algo mais colorido, algo mais divertido, o que contrapõe, né, uma realidade com a imaginação, e no final das contas a gente vai entender o que realmente aconteceu. No final chega a pegar a gente de contrapé, o que funciona bastante. Eu gosto de finais assim, que não são, digamos assim, totalmente felizes. Aí vocês vão ler para entender o que eu quero dizer. Então, aqui eu queria deixar essa recomendação. Se vocês gostam de HQ e gostam de coisas nacionais, querem apoiar o mercado nacional, veja Funny Greek, seja pelo Prime Reading, ou se você gostar, seja comprando a edição física do Pipoca Nanquim, porque ela tá maravilhosa. Porque aqui a gente tem uma excelente história, rápida e fluida, com uma arte, tanto no traço quanto nas cores, excepcionais, beleza? Então, pessoal, é isso que eu gostaria de comentar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, comenta e compartilha nas redes sociais. Mostra para o pessoal que você conhece, porque isso me ajuda muito e faz o Resenha de Luto ser espalhado. Também não se esqueçam que aqui na descrição estou deixando os links para o meu Instagram, também tem para o Telegram, onde eu sempre aviso quando sai vídeo, assim vocês não dependem de algoritmo. E também tem um link para meus livros, que para quem não sabe eu sou escritor. No caso, eu escrevi Suna Uma Fuga, que é uma fantasia distópica, publicada pela editora Pendragon, e também Cada Segundo é Valioso, que é um suspense policial publicado de forma independente na Amazon. Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau!